Um bom dia e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Vamos ler hoje o livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Só até aqui, meus amados. Que o Senhor Deus esteja com cada um de vós aí nesse momento. O que me chama um pouco a atenção nessa mensagem aqui de João, nosso amado irmão João do passado, um dos apóstolos de Cristo, nos diz aqui a palavra do Senhor, e no versículo, eu paro aqui no versículo 12 do capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, ele veio a este mundo numa missão, uma missão salvadora, uma missão de grande graça pelo nosso eterno Deus, seu Pai, nosso Pai. Assim, ele veio numa missão terrível, que era de se entregar a si mesmo, por amor de Deus, por seu amor e por amor de todos aqueles o quantos Deus os deu. Essa é a mensagem. Então o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Porque no mundo havia pessoas que o Pai havia escolhido. E no mundo nós estamos. Jesus, ele não veio para qualquer um, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. Porque não receberam ele. Porque aqueles que viram Jesus, viram o seu nascimento, viram da onde ele veio, duvidaram de Jesus, né? Acharam que Jesus veio para uma época de guerra, uma época de levantar um exército, né? Veio para uma época de conquistas. O novo rei que veio da linhagem de Davi se levantou. E quando Jesus mostrou para eles que nada disso era verdade, do que eles estavam pensando e imaginando, foi aí
que os seus o rejeitaram. Aí entra eu e você. Os rejeitados que aceitaram o rejeitado. Jesus foi um rejeitado. Então ele sabe o que é ser rejeitado. E só um rejeitado para não rejeitar um rejeitado. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para você nessa manhã. Nós somos rejeitados pelo mundo, porque nós não somos do mundo. Assim como Jesus não é do mundo, mas para o mundo veio, mas desse mundo ele não era. Assim é a nossa vida aqui. Nós temos que nos aceitarmos a nós mesmos que nós não somos deste mundo. Nós somos daqui, nós moramos aqui, vivemos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo. Porque o mundo jaz do maligno e nós somos de Cristo. Nós somos uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Então essa palavra hoje de Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 12, a qual ali eu me deparei, fica para nós. Porque todos aqueles quanto o quiseram, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje eu e você, nós temos esse poder através de Cristo Jesus. Sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Jesus é nosso irmão, ele não é nosso pai. Nosso pai é Deus. Muitos pregam Jesus é pai, nós temos que saber separar as palavras, separar as pessoas. Tem a pessoa de Deus, a pessoa do Filho, do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não podemos generalizar, não podemos misturar. Eu não posso chamar Jesus de pai, ele é meu irmão. E o pai é um só, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Então, meu pai não dá a glória dele para o filho. Para eu chamá-lo de filho, chamá-lo de pai. Ele é meu irmão, Jesus é meu irmão, o salvador da minha alma. Aquele que me levou, que vai me levar diante do Pai, com as minhas vestes salpicadas com seu sangue. E quando o Pai olhar para mim, ele vai ver as minhas vestes, o meu corpo, salpicado com sangue de Cristo, encharcado com sangue de Cristo, que me lava de todo o pecado. Então o Pai vai olhar para mim e vai ver o seu filho em mim. Então quando ele olhar para mim e ver o seu filho em mim, ele vai ver eu sou filho dele também. Então é assim que nós temos que nos chegar a Deus, através de Cristo Jesus, nosso irmão, mas o primogênito, que foi o único que venceu o inimigo, venceu este mundo, venceu a carne, para aprendermos com ele a vencer o mundo e a vencer a carne. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Que Deus seja contigo.